Boa tarde, meu povo. Tudo bem? Espero que a paz esteja com todos, que todos estejam com suas famílias curtindo esse domingo. Hoje quero retomar aqui os vídeos e vamos falar ao longo de 2 vídeos curtos sobre o modernismo brasileiro, né, que é o nosso próximo conteúdo, que a gente vai iniciar a literatura brasileira. Então nós vamos falar do modernismo, a primeira geração modernista. Bem, quando se fala do modernismo, logo vem à tona a questão da Semana de Arte Moderna. Alguns autores, a Semana de Arte Moderna representou o marco, né, do movimento, porque o movimento precisava ser divulgado, era preciso que as pessoas conhecessem oficialmente o movimento modernista, a sua proposta, a sua ideologia, a sua visão da literatura. E para isso eles se organizaram, né? Alguns autores, artistas, autores, romancistas, poetas, em torno de realizar essa semana. A semana foi realizada em São Paulo, uma semana de 11 a 18, 3 dias em que houve muita polêmica por conta de não compreensão do que era a proposta, da inovação que os modernistas trouxeram. Participaram da semana o Villa-Lobos, o poema de Manuel Bandeira, Os Sapos, foi lido, foi uma semana realmente de muita produtividade, e a partir daí surgiram revistas para divulgação do movimento, como a Claxon, né, uma revista cujo nome significa buzina, né, pelo barulho, porque o movimento modernista queria fazer barulho, sobretudo nessa primeira fase, porque os modernistas eles tinham claramente o que eles não queriam, né? Não queriam um academicismo, ou seja, uma literatura acadêmica fechada, hermética, queriam um movimento da liberdade, né? Da liberdade de expressão, de indivíduo, poder expressar nos seus romances, na sua poesia, a liberdade, não estar preso a padrões rígidos, pré-estabelecidos, como o caso da escola literária parnasiana, presa aos padrões formais, uma escola que buscava a forma como um grande elemento poético, e tudo isso vai ser questionado e criticado pelo modernista. A liberdade precisa ser o motor que move esse movimento. Liberdade da forma, vamos utilizar versos livres, ou seja, versos sem uma métrica pré-definida, pré-estabelecida. Não há necessidade que o poema seja engessado, que o poema possa ser construído sem rimas. Então, essa era uma grande crítica ao academicismo. Vamos valorizar a nossa linguagem, a linguagem brasileira, a linguagem do povo. Até então, sempre a literatura foi norteada por um padrão clássico, né, do português, o português europeu. Então, quase todas as escolas sempre adotaram esse português formal, elitizado, de um grupo dominante, chamado português de prestígio. E a partir do modernismo começou-se então a buscar uma língua brasileira, mais próxima da oralidade, mais próxima daquilo que o povo efetivamente fala, e não a construção portuguesa. Um exemplo clássico, o uso do pronome. O Oswald de Andrade, no seu poema Pronominais, ele busca justamente reforçar essa nossa construção, me dê, em vez de me dê-me ou dá-me, como é uma construção muito lusitana, é me dê, me passe. Então vamos valorizar a nossa língua, a nossa identidade, essa variante popular do português. Então é um outro aspecto extremamente relevante que vai formatar, que vai configurar a proposta do modernismo. É preciso trazer também os temas do dia a dia. O cotidiano precisa invadir a literatura.
A poesia precisa estar bombardeada por temas, né, temas comuns de pessoas comuns. Então, os modernistas começaram a resgatar esses temas coloquiais, temas do dia a dia, temas como o namoro, a curtição entre jovens, notícias de jornais. Então, é preciso trazer essa temática do cotidiano para a literatura. Então, são avanços, são inovações que o modernismo, a partir da sua proposta, tentou, né, difundir, tentou veicular nas suas produções literárias, as produções artísticas. Porque quando se fala modernismo, não só na literatura. Os grandes movimentos, grande parte de pintores, autores modernistas viajaram à Europa, conheceram todo o movimento que surgia na Europa de inovação, as chamadas vanguardas europeias, exemplo do cubismo, surrealismo e outros movimentos, e trouxeram essas influências para a literatura, para a questão artística. A grande pintora Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e outros autores assim que beberam do estrangeiro e trouxeram as suas influências para a realidade brasileira. Então, todo esse movimento, né, de ruptura, na verdade, de um novo paradigma para a literatura brasileira. E muita gente não entendeu, né, muita gente não compreendeu todo esse processo, porque era algo novo, algo inovador. E ao lado do modernismo ainda se convivia com a estética simbolística, com a estética parnasiana, que durante muitos anos influenciaram o comportamento literário dos grandes autores da nossa literatura. A gente não pode esquecer também que os modernistas procuravam fazer uma releitura da história brasileira, um novo olhar. Um recurso muito utilizado pelos modernistas foi a paródia. Então, essa imitação, a paródia era um recurso muito empregado como uma forma de humor, né, como forma de crítica. Então, o chamado humor ácido foi cultivado pelos modernistas como uma forma, um recurso de fazer uma releitura da história brasileira. Além disso, a gente pode também observar alguns manifestos que surgiram nesse período. O Manifesto Pau-Brasil, justamente porque foi o símbolo da nossa brasilidade, explorado, né? Nossa primeira riqueza explorada, e que vai ser também objeto de temática do manifesto, por isso Manifesto Pau-Brasil, já uma leitura crítica da exploração do pau-brasil, por Oswald de Andrade, traz esse manifesto. E o manifesto, que foi o desdobramento, o manifesto antropofágico. O Oswald, ele tinha essa preocupação não de um nacionalismo radical, conservador, mas de um nacionalismo crítico. Ou seja, a ideia de antropofagia, quer dizer, homem-fagia, comer o homem, é uma metáfora para o processo de devoração cultural, né? Mastigar a cultura do outro, comer a cultura do outro e traduzir isso para a nossa realidade. Então, não é se fechar para o estrangeiro, mas é absorver aquilo que é interessante, que é relevante e fazer uma adaptação à realidade, às produções literárias. Então, esse era um nacionalismo que não era radical, né? Não precisa se fechar ao estrangeiro. Não é uma imitação tão somente do que é estrangeiro numa atitude de inferioridade em relação ao que vem de fora, mas de diálogo com a cultura do outro. Alguns avanços, portanto, que nós tivemos com esse movimento, o uso do poema pílula, poemas curtos, poemas piadas, o uso da intertextualidade, da paródia como um grande recurso, a crítica ao parnasianismo, essa formalidade que por longas décadas configurou a literatura brasileira, sobretudo no que diz respeito à poesia. Então, todos esses avanços, eles vão
reverberar, eles vão produzir efeitos nas outras gerações. Que nós tivemos 3 gerações, essa primeira, que vai de 22 a 1930, e as demais gerações que a gente vai ver ao longo aqui dos nossos estudos. Então, minha gente, a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho dos autores dessa geração. Espero que vocês fiquem todos bem, um bom final de semana, e a gente se vê no próximo vídeo aula. Talvez façamos uma aula online para a gente falar um pouquinho dessa primeira geração. Tá bom? Forte abraço e nos vemos então no próximo vídeo.